Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Cláudio. Se você, por acaso, não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Bom proveito! Cláudio, queria dizer que não é a primeira vez que eu escuto uma história que, não sei se um mentor ou uma existência não física, se movimenta perante a pessoa que vivencia a experiência para que ela não cometa novamente um ato de tirar a própria vida. E nesse trabalho de convencimento da pessoa, é mostrado à pessoa as várias vezes em que ela já fez isso antes. Exatamente como no seu caso, você estaria fazendo pela quarta vez, não é mesmo? Sim, então realmente eu concordo com você. E eu estou até surpreso de saber disso, que eu adoro o canal, vejo as histórias assim, né? Mas assim, eu fiquei interessado, eu acho que interessante essa similaridade. E também é interessante que as quatro situações, vamos dizer, as três que foram trazidas do passado, de 1940, 1200 e 1700, né, são situações muito diferentes entre si. A gente vê como não importa a situação pela qual a pessoa passa, sempre haverá acolhimento. Existe amor para todos, é o que eu entendo. Ninguém fica sem um acolhimento, sem um carinho, sem alguém para dizer por onde deve ir. É interessante também olhar a forma como isso foi passado para você. Quando nós tivemos a primeira pergunta, eu não estava entendendo por que os livros, de uma forma mágica, sei lá, difícil da gente compreender, é a forma que foi encontrada de você ter acesso a essas informações. Tanto é que você me contou que depois você lia os livros como se fosse um livro escrito por outra pessoa. Exatamente, essa leitura do livro me encanta, né? Assim, é como se fosse um livro bonito, triste, com frases assim umas frases bonitas, com histórias bonitas, sendo que, como eu falei, que eu não gosto de escrever, eu não tenho, assim, não sou um cara literário para escrever. E dentro desse contexto, duas frases me marcaram nas duas histórias desse livro de escrita que foi recebido. No primeiro, antes, né, do final do livro Retalhos, a frase que ficou é que meu coração estará sempre com você. E no livro Vidas, a frase que me marcou dentro, contextualizando a história, que tem essa frase algumas vezes na história, é que o amor tudo criou e dele todos nós fazemos parte. Então, assim, às vezes você coloca isso no meu status, né? Então, assim, você vê que tem um cuidado de amor, sobretudo, né? Para poder acompanhar esses seres, né? Eu queria encontrar a relação entre as pessoas nas várias situações. Em 1940, você, dentro do que você contou, você teve uma paixão por uma moça que ela teve uma doença, ela faleceu e você tirou a sua própria vida. Quando você teve a história de 1200, você me contou antes, essa moça estava nessa história, e quem era ela? Essa moça era a filha da camponesa. Você lembra das duas crianças que encontraram, né? Ou seja, vocês voltaram como meio-irmãos. Como meio-irmãos. Nessa primeira, lá em 1200, como meio-irmãos, né? Como irmão parte de mãe e por outra coligação parte de pai. Em nenhum momento surgiu durante a história uma relação, um respeito ou um afeto de um pelo outro? O afeto veio dentro
né, da história é grande, mas assim, quando essas crianças se encontram, a Camponesinha suja e maltrapilha no canto da rua, vendendo o resto da feira com a mãe, ela encontra com esse menino, né, o filho do proprietário da terra, que foi trocado. As crianças, elas se encontram lá, mas tem uma afinidade muito grande. Elas começam a dialogar, a brincar e a ter uma repreensão de um momento que não se podia chegar perto de camponeses, não podia chegar perto, né? Então teve uma ligação. Teve um afeto nesse momento. Um afeto. Quando criança. Depois, dentro desse contexto da história, esse menino, ele sai de cena durante um tempo para poder ser preparado e continuar, né? Ele tira ele, acho que o menino começa a crescer, tiram ele. Então esse encontro das crianças que às vezes aconteciam na praça, na feira da cidade, do menino rico com a camponesa pobre, eles se encontram. Então, em determinado momento, esse menino sai de cena e volta já adulto. Quando ele volta adulto, ele volta completamente modificado. Já sem afeto nenhum. Sem afeto nenhum. E em determinado momento na história, a mãe chega até ele. O amor de mãe, né, é um amor assim, né, que a gente sem limites. Ela chega até ele e fala para ele, né, tenta falar para ele, né, e é repreendida e é agredida e simplesmente ela não tem o porquê, né, de acreditar nela. Aí, em 1700, tem a história da freira que é expulsa do convento e sai com a menina, certo? Certo. E na história da freira que encontra a menina cega, que você diz que você era essa menina cega, Uhum. a menina que era a mulher por quem você se apaixonou na primeira experiência que você contou, de 1940, e que seria sua meia-irmã em 1200, quem seria ela nessa história? Seria a freira. A própria freira. Quer dizer... Seria a própria freira. Então, assim, você tem uma experiência aqui de meio-irmão, uma experiência de ajuda solidária humana da freira, e depois você tem uma experiência de amor de homem, né? Amor, romance, homem e mulher. Aí você tem, em 2023, no trabalho, uma sensação de que alguém se aproxima e você diz que é alguém que falou, entenda-me como sendo um tutor, alguém que cuida de você, alguma coisa assim. Essa existência, essa luz que veio, não tem nada a ver com essa outra pessoa, ou tem? Tem, porque essa presença de amor que me acompanhou, que teve essa experiência em 2023 no setor de trabalho, para mim é o mesmo mentor, é o mesmo ser que veio numa experiência como minha irmã, que veio numa experiência como freira, que veio numa experiência como a relação de amor com o jovem, e essa mesmo ser agora veio junto comigo nessa experiência de 2023. Organizando as ideias. Então, o que você está explanando para nós são 3 experiências em que vocês dois tinham corpos físicos e agora uma última experiência em que ela aparece como alguém que cuida de você a partir de um outro nível espiritual, é isso? Isso, justamente, seria isso. Aí eu queria, por último, falar daquela menina com quem você brincava quando você tinha de 6 anos, eu acho que até 11 anos. Isso. Essa menina tem a ver também com essa pessoa que te acompanhou em diferentes experiências? Para mim tem, para mim é a mesma. Então essa relação, quando eu saí dos sonhos lá atrás, eu saí dos sonhos com a presença do ser, do lugar de felicidade, do lugar que eu sentia saudade, que eu atravessei, né, esse período depois do sonho de criança, sempre pensando nesse sonho, daquela sensação do sonho, daquele lugar mágico, daquele lugar, com aquele ser que parece que explicaria a minha vida. Seria assim, aquele ser que faria o entendimento da minha existência. Então, para mim, são o mesmo ser que acompanhou. Só uma informação importante dentro
essa fase de perguntas e respostas, a camponesa, lá atrás, vamos voltar lá na camponesa, mãe que pegou essa menina, né, a camponesa. Essa camponesa, dentro desse livro Vidas, eu vi que ela voltou lá em 1940 como a tia desse ser que nós estamos falando dele, né? Deixa eu tentar fazer claro. Lá atrás, lá em 1200, ela era uma mãe que pegou essa criança à força, né? Essa menina à força, abandonada pela propriedade de terra. Então, pronto. Ela tinha uma relação de mãe com ela adotiva. Lá em 1940, essa camponesa volta como tia que acolhe essa menina que era órfã. Né? Só para contextualizar, assim, que esses seres voltaram. Então, assim, tem dois seres que voltaram. Um ser estava no sonho, que é esse ser tutor, né? Como ela disse, não me ouso falar anjo, mas tutor, o amigo, volta como no sonho, acho que preparando dentro de uma mentalidade, dentro de uma mentalidade de criança da época, de um aparelho físico de criança, de uma mente de criança que não era possível ter informações mais robustas, mas que tinha essa ligação de amor já com esse ser, de acompanhamento, de valorização da vida humana durante todo o processo até aqui. Tem uma coisa que me chama a atenção. Na conversa que nós tivemos anteriormente, você contou que desde pequeno você pensava que a vida não era aqui. Sim. E pelo que eu entendi da sua conversa, isso inclusive antecede os sonhos que você tinha com a criança. É fato mesmo? Ou o que eu queria saber é o seguinte, se essa criança já aparecia para você dentro de um contexto de questionamento que você tinha sobre o que era a vida? Não. Assim, tanto que a lembrança de sonho que me marcou foi essa. Antes disso, nós estamos falando de uma idade muito tenra ainda, né? Assim, esse sonho eu estou chutando, assim, um pouco mais, um pouco menos, entre 5 e 6 anos, até os 11, por aí, 12 no máximo, né? Teve essa fase de sonhos recorrentes com essa criança, com essa figura de criança, com esse ser. Só que antes disso, eu não tenho o questionamento que eu tenho, que eu te falei, que eu sempre tive a sensação que a vida não é aqui, que nasceu comigo assim, mas eu não tive experiência nenhuma antes do sonho, sabe assim? Eu não tive uma experiência infantil antes do sonho, com achar que a vida não era aqui, mas eu sentia isso. Você tinha, por exemplo, o que algumas pessoas relatam, uma sensação de saudades, de não sabia de onde, uma saudade quando você olhava para o céu, esse tipo de coisa existia em você? Sim, isso aí tinha. Isso aí tinha uma sensação de pertencer, né, a outro lugar. Mas assim, como eu te falei, antes dos 5 anos, a minha lembrança é muito pouca, assim, né? Assim. Agora vamos falar da voz que às vezes aparecia como sendo homem e às vezes como sendo mulher. Você disse que em 2009 foi homem, em 2023 foi mulher, por exemplo. Mas pareciam pessoas de um mesmo grupo? Você consegue enxergar uma similaridade entre as duas funções? É como se fosse setor de trabalho que trabalhasse junto, né, assim, né? Não sei. Eu sei, assim, me parece que sim. Agora, por que em 2009... eu até tento entender isso, assim, agora, para mim, eu acho que é uma questão de evolução mesmo dentro de uma história, de um amadurecimento, assim, né? Mas você ouvia a frase sendo dita ou, de repente, era um pensamento que, pum, imediatamente estava já dentro da sua cabeça? Um download. Não é uma voz externa. Não é assim, igual nós estamos conversando aqui, ei, Carlos, né? Sim, mas era uma voz que você, mesmo internamente, você escutava a frase sendo falada ou entrava de uma vez? Assim, vamos tentar dividir, assim, quando falava em 2009, é a frase de uma vez, na cabeça, falando o que tinha que fazer. Até uma voz, assim, diferente da minha, não é assim igual, eu não sei.
pensar isso assim, como se eu estivesse pensando que eu estivesse falando alguma coisa nesse sentido. Não, era uma voz diferente na minha cabeça, falando mesmo. No livro, na escrita dos livros, eram assim como se fosse assim, eu posicionava a caneta e ia vindo como se fosse assim, lembranças, como se tivesse lembrança assim, Carlos, escreve aí para mim o que você fez ontem, o que você comeu ontem. Enquanto você estava escrevendo o livro, você estava copiando algo que estavam dizendo para você ou você pensava que era você que estava escrevendo? Não, copiando. Copiando. É como se aparecesse na minha cabeça, assim. Um exemplo, né? Tô aqui em 1940, tal, na cidade tal, tal, tal. E eu escrevendo sem parar. Não tinha, assim, uma pausa, uma arguição minha, sabe? Assim, tanto que em algumas partes do livro, nas partes mais emotivas, eu só parei, eu só tirava a caneta para chorar. Tem muitas partes que eu chorei mesmo de emoção, porque no decorrer da história, eu sabia, assim, como eu ia escrevendo e eu vi o contexto da história chegando naquele fim, naquele momento, como fosse uma novela narrando uma emoção tão grande, eu sabia o que estava para acontecer naquele desfecho, daquelas linhas, escrevendo, me gerava tanta emoção que eu chorava mesmo. Então, assim... Mas era uma emoção só pela história ou porque naquele momento você já sentia que você era um daqueles personagens? Há dois momentos. No Retalhos, que o nome é bem Retalhos, que são várias vidas contando simultaneamente. Então, assim, nesse Retalhos, são várias vidas, que histórias de pessoas também, de outras histórias dentro de uma convivência humana nessa década lá de 1940, 50, fui tomado de emoção por experiências daqueles seres lá que estavam na história, que chorei, e teve os momentos também que eu estava diretamente envolvido, que eu via que eu estava diretamente envolvido naquilo que com uma emoção maior e que eu sentia que a emoção era muito maior, como se eu vivenciei aquilo. Aí a emoção era muito maior, então foram vários momentos. Você reconheceu que era uma história sua naquele momento? Eu não tinha forma clara na construção do conhecimento de até agora, nessa maturidade, mas eu senti que aquela angústia era a minha saudade. Está explicando tudo, a minha saudade. Então, assim, quando eu terminava cada noite, para você ter uma ideia, que eu lia os textos, eu lia coisas, assim, completamente novas. Deixa eu tentar ser claro. É como se você me contasse a sua história e eu ouvisse, e depois, eu achava a sua história bonita, você me contando, mas depois, quando você passasse ela escrita para mim, que eu começava a ler ela de maneira tranquila, e não foi eu que escrevi aquilo, mas você me contou através do ditado, né? Assim, você me contou através do ditado, mas eu não tive tempo de absorver aqueles relatos. Eu não tive tempo de absorver completamente. Então, quando eu li aquilo depois que terminava, os textos à noite, a cada noite que eu escrevi, foram quase todas as noites, que eu pegava o texto que eu lia, era nova emoção, porque eram palavras, eram sugestões emotivas, eram relatos, eram coisas que me tocavam e que durante a escrita, é como se a minha mente tivesse desligado para receber isso. Não sei se estou conseguindo ser claro. Sim, mas você diz que mesmo assim, enquanto você escrevia, você também tinha momentos de emoção. Tinha momentos de emoção, mas depois, quando eu li todo o texto, é como se um escritor tivesse escrito e eu lia com mais emoção ainda. Não, que isso, olha isso. E quando você lia depois, essa emoção trazia mais forte ainda a compreensão de que você tinha vivido aquelas experiências? Como eu sou muito cético, né, até então, né, agora eu creio, eu sempre acreditei nessa transcendência nossa, mas assim, pela sua pergunta, eu estava ali naquele momento, mas eu ficava arguindo ainda. Eu falei assim, não, tá me tocando demais, mas que isso? Eu vou acreditar nisso que eu estou escrevendo? Com uma voz falando na minha cabeça? Como que é isso? Como que é isso? É uma alucinação? Não é, eu não estou usando nada. O que é isso? Como pode ser isso? Voltando à menina que acompanhava você
na sua infância? Você falou que tinha uma pele muito clara, parecia porcelana. Eu acho que você falou alguma coisa assim. Sim, sim, e o cabelo muito negro. E você disse acreditar que ela tem a ver com essa pessoa que vivenciou com você essas várias experiências, inclusive a experiência de 2023. Sim. Mas você a descreveu na sua experiência, nessa primeira, de uma forma que eu me pergunto, ela tinha formato humano? Porque você disse que, inclusive, às vezes não parecia ter sexo. Você fala nas noções de infância? Isso. Sim. Não, eu identificava que era assim, muitas das vezes eu vi que era uma menina, negócio de falar de pele clara, mas outras vezes eu sabia que era uma criança, mas eu não conseguia ter essa visão de menina, assim, clara. Algumas vezes muito clara. Por que não? Não sei te explicar. Porque a visão era nublada ou você simplesmente enxergava, mas não conseguia dizer? E eu pergunto, então pode ter sido mais de uma pessoa a te acompanhar nesses sonhos? Porque se é sempre a mesma, uma vez que você veja que é menina, será sempre menina ou não? Sim. Então, assim, a visão da menina era clara, nos sonhos da menina. Quando não tinha essa visão clara, era uma visão meio turva, mas você despertou agora, nesse nosso diálogo, alguma coisa que eu não tinha pensado, que poderia ser um outro ser dentro de um plano da mentalidade ainda criança, que eu acompanhava também. Pode ser. E só brincava com você ou te ensinava alguma coisa? Brincava, mas mais era uma convivência, como se tivesse, deixa eu tentar ser claro, uma energização, como se estivesse numa experiência, tipo assim, que você estivesse num plano, num lugar que você teria que ir, seria isso. Aqui é o lugar primário que você vai estar algum dia. É o que eu estou entendendo, assim, dentro de tudo que aconteceu. É o lugar que você teria que estar. Quem, você ou essa pessoa? Não, eu. Junto, esse sonho de infância ele veio para, que eu entendo, para atrelar uma presença, reforçar o laço de uma presença de que a vida não é só aqui, numa presença de uma ligação de amor dentro de um plano de existencial que é muito além daqui e que é o objetivo. Ou seja, você então enxerga uma relação entre a aparição desse ser ou desses seres e aqueles pensamentos que você tinha desde cedo, que a vida não era aqui. Faço a conexão, sim. Contando das histórias todas, eu faço a conexão. Bem, você contou histórias tão fortes que eu não consegui deixar de perguntar sobre elas em primeiro lugar, mas agora eu queria focar na experiência de quase morte. Primeiro eu queria comentar que, uau, que história, né? Um pneu que solta de um carro, bate no carro da frente, volta e te acerta na testa. Quer dizer, falando de uma certa forma, acertou no para-brisa, no capô, mas afundou e você, com a freada, você diz que você teve a batida na sua testa, certo? Certo. Uhum. Foi só o que você viu. Outras coisas que você contou, você deixou claro que foi contado para você, porque você já não estava mais aqui, né? Mas algo muito interessante que você contou é quando você estava no teto, vendo o seu corpo lá embaixo, e o seu corpo interagia com as pessoas, pelo que você falou. Respondia, mais tarde levantou, foi ao banheiro. Você estava cada vez descendo, indo mais próximo do corpo, mas ainda estava com uma visão de fora dele. Mas o seu corpo estava agindo. Não é que você estivesse naquele momento em coma. O que eu tento entender disso, que eu estava fora, mas eu ouvi, como eu te falei, assim, o pessoal conversava comigo no corpo, eu estava afastado, e dentro desses dias internados que eu te falei, quanto mais no inicial eu estava mais distante do corpo, e a medida foi aproximando. Então, assim, as pessoas falavam comigo no corpo,
interagiam comigo no corpo. Você respondia para eles através do seu corpo, ou seja, eles não notaram nada de diferente em você? Não. Eu respondia através dessa consciência. Eu ouvia, respondia, mas de alguma maneira saía no corpo, essa ligação. Eles estavam falando com seu corpo lá embaixo, mas a sua visão, a sua consciência estava lá no teto. Você sentia escutar lá no teto e automaticamente o seu corpo respondia. Você não tinha que fazer um esforço extra para o seu corpo responder. Não. Eu respondia e pelo a visão que eu tinha, apesar de, assim, de ter tanto tempo e o trauma que foi, eu lembro que eu respondia e as pessoas dialogavam comigo. Então eu respondia, eu escutava, ouvia, respondia. Só que em nenhum momento, agora nós estamos tendo esse diálogo, eu não tinha um pensamento crítico preso no teto. Eu não tinha assim, sabe assim, eu sentia que eu estava perdido, eu estava perdido. Assim, uma existência no teto, assim, perdido, mas assim, eu não conseguia ter esse pensamento crítico. Assim, eu estou ouvindo aqui e respondendo lá. Eu não tinha... era automático. Eles falavam com o corpo, só que eu ouvia lá em cima e eu respondia e automaticamente eles ouviam lá embaixo, né? Assim, atendia a necessidade. Eu não lembro algumas perguntas, eu não lembro. Eu queria fazer uma pergunta. Você disse que você desmaiou lá no carro quando recebeu o impacto na pneusada, né? Mas você está contando que quando você estava no teto, você via lá embaixo o seu corpo e o seu corpo respondia. Eu queria saber o seguinte: você viu o seu corpo voltando a si quando você estava no teto? Ou seja, você viu o momento em que o seu corpo começou a interagir com as pessoas ao lado, deixando de estar inconsciente? Tá, a última lembrança que eu tenho, que eu falei, foi a dor, de tirar os pontos do rosto da cabeça. Mas isso foi no 11º dia. 10º dia. A minha pergunta é a seguinte: você bateu o pneu aqui, você desmaiou. Desmaiou, não lembro de nada. Qual é a primeira lembrança que você tem de você estar no teto e vendo o seu corpo? Esse seu corpo já estava falando? Já estava reagindo? Ou houve um momento em que você estava no teto e o seu corpo estava inconsciente? Ou dormindo? Alguma lembrança que eu tenho que eu estava mais distante do corpo, que eu lembro de eu deitado na cama, sem interação com ninguém. Né? Como eu disse você na primeira conversa, minha esposa passou a maioria dos dias comigo, né? Um beijo no coração dela, que eu a amo demais. Então foi assim que ela sempre me acompanhou nesse período do hospital. E então assim, teve momentos que o corpo estava parado, inerte, e eu estava mais distante. Logo nos primeiros dias, as primeiras lembranças, vamos falar assim, lembranças que eu tenho dessa EQM, que estava lá assim, não interagia com ninguém. Mas depois, à medida que foi falando, que as pessoas foram dialogando com médicos, eu lembro de algumas coisas, não de todas, mas eu lembro de algumas coisas que, à medida que foi, esse diálogo foi ficando mais intenso, eu fui aproximando de novo do meu corpo. Mas eu queria saber se você notou o momento em que o seu corpo acorda. O exato momento, né? Eu já vi relatos no canal daquela, né, aquela conexão de... Porque uma coisa é você, no 11º dia, sentir que você voltou para o corpo. Mas no seu caso, você estava, conforme você acabou de falar, você estava lá no teto, o seu corpo está aqui inconsciente. Aí, de repente, você tem uma nova lembrança em que você está aqui no teto, lá no teto, e o seu corpo já está conversando com pessoas que estão no quarto. Você tem uma lembrança do momento em que esse corpo deixou de estar dormindo, ou em coma, ou inconsciente, e passou a estar conversando com as pessoas ao lado? Não, esse exato momento não. Eu lembro igual eu falei, do teto, das pessoas conversando comigo, um momento parado, médicos conversando comigo assim depois, e depois que eu ir no banheiro com a minha esposa, e um grande período de paradeira mesmo, assim, dos leitos em volta, assim, de pessoas em volta, e eu parado. Então, assim,
O momento exato eu não consigo, cara. Eu não tenho lembranças claras de... Tudo bem, é que eu fico aqui no meu papel de quem não sabe nada, não estava lá, eu pergunto tudo. Mas tem que perguntar isso, é isso aí. Então veja só, você estava lá no teto, a primeira lembrança que você teve depois do acidente é você no teto, seu corpo lá embaixo, inerte. Aí depois você passa a ter lembranças do seu corpo já interagindo com pessoas, porém, conforme isso vai acontecendo, você vai se aproximando pouco a pouco do corpo. Isso. Até que no 11º dia, você volta a sentir dor e você está no corpo. Eu pergunto, você sentiu nesse momento, fora a dor, alguma outra coisa ao entrar no corpo? Por exemplo, temperatura ou dificuldade de ajuste? Não. Eu lembro da dor e eu senti assim caminhando mesmo, eu senti o contato com o solo. Sim, mas é porque você já voltou para o corpo, né? Isso, mas esse incômodo, essa conexão de ligação, não tem. Quando você ouvia as conversas estando lá no teto, e depois quando você ouvia essas conversas estando no corpo, o som era diferente? Sim, deixa eu tentar ser claro. Uma coisa é você falar que próximo do seu ouvido, que você sente respiração, movimento do ar, né? Assim, você vai falar, a pessoa falando com você. Lá eu ouvia as devidas proporções, como essa consciência me falava nos textos lá, sabe? Assim, eles falavam, eu ouvia dentro da minha cabeça, eu ouvia eles falarem as perguntas dentro dessa consciência, mas sem um diálogo verbal, que você vê a pessoa falando, o hálito da pessoa, não tinha isso. A pessoa falava lá embaixo, me perguntava, Cláudio, tá sentindo dor? Mas é como se fosse uma telepatia na minha cabeça, eu no teto. Aí eu ouvia e respondia, mas eu não tinha questionamento. E agora me fale sobre o que você enxergava. Você falou de outras camas que você chegou a ver. Você via a parede? O que você via a partir do teto era exatamente o que existia na realidade? Eu não consegui ainda criar esse pensamento essas lembranças de comparação, não. Mas o que eu lembro nesses flashes, que eu te falei, não foi uma experiência durante os 10, 11 dias clara, assim, de eu ficar sempre um Big Brother, né? Vendo meu corpo direto, né? Eu tinha umas lembranças, e à medida que eu saí, que eu fui passando o tempo, essas lembranças foram se acentuando de maneira mais clara. Então, quando eu via do teto, eu via mais... É como se eu estivesse preso no meu leito, vendo meu leito, basicamente, debaixo de mim, assim, debaixo dos meus olhos, vendo o leito debaixo de mim. E a amplitude do quarto, assim, eu vi uma cama, as pessoas movimentavam, tinha uma saída, eu vi enfermeira saindo, mas esse outro cenário, ele não me chamava a atenção. Eu via como se fosse uma foto, que você muda a configuração da câmera, você coloca foto de imagem. Então, assim, eu foco no ser humano e a imagem lá atrás embaça. Seria mais ou menos isso. Durante a EQM em si, você escutou alguma voz? Não. Durante a EQM, eu fiquei perdido mesmo, como se fosse, assim, uma consciência perdida num lugar, num quarto, mas eu não tinha um pensamento, assim, de que aquilo era um hospital. Mas você se sentiu, de alguma forma, com alguém perto de você, alguém cuidando de você? Não. Tanto que, como eu te disse anteriormente, em nenhum momento eu saí do quarto do hospital do banheiro. Eu não tive uma experiência fora do hospital, sempre em frente ao meu corpo, ou quando meu corpo saía para o banheiro, eu acompanhava junto, mas voltava. Então, assim, não tinha qualquer experiência fora. Você não teve vontade de sair? Não. Eu não pensei em sair, como se tivesse perdido mesmo, assim, preso, sem querer entender, seria a palavra assim. Veja só, você falou que você era uma pessoa muito cética. Uhum.
Você já tinha tido a experiência aos 5 anos, entre os 5 e 12 anos, mas imagino que talvez você pensasse na época, não, isso deve ser sonho, tudo, posso continuar seguindo, sendo cético. Eu pergunto, quando você se viu lá no teto, enxergando lá embaixo, isso mexeu de alguma forma com o seu ceticismo? Você ficou surpreso de alguma forma com isso? Durante a EQM, não. Eu não tinha esse pensamento de nada, de criticidade, que eu poderia estar aqui por causa disso, que eu poderia estar por causa disso. Não, não tinha esse pensamento nenhum. Nem de surpresa. Estava perdido mesmo, como se fosse uma amnésia e eu pulverizado naquele quarto, vendo pessoas abaixo de mim, mas sem qualquer pensamento que pense, a minha esposa está lá embaixo, a minha mãe, Mas você sabia que era sua esposa e você sabia que era seu corpo. Eu sabia que era meu corpo. À medida que esse corpo foi aproximando, aí eu lembro que o médico perguntou nas primeiras vezes que eu conheci ninguém. Eu não conhecia ninguém, eu não tinha muita resposta, mas à medida que o tempo foi passando, que eu fui aproximando do corpo, eu lembro que a primeira pessoa que eu conheci foi minha esposa. Tanto que meus irmãos ficam chateados comigo que eu não conheci ninguém. Conhece não? E esse aqui, você conhece? Não. E ela eu conheço. E agora o resto, então assim, essa é a lembrança clara que eu tenho, né, assim, sobre isso. Nesse momento você ainda não tinha voltado para o corpo? Não, totalmente não. Totalmente não? Como assim? Não, porque a proximidade, né? É a relação de distância mesmo. No começo eu estava mais distante, ouvia a comunicação, eu ouvia nessa consciência presa no teto, eu respondia na presa no teto, mas a comunicação saía no corpo, e à medida que esse corpo físico foi evoluindo, parece que é como se fosse estou usando a metáfora aqui, como fosse um copo d'água que estivesse pronto para receber aquele líquido de novo. Estava furado. Um aparelho que estava estragado, um computador estragado, que agora consegue receber um programa. Então, à medida que esse computador esse aparelho físico, ele foi restituindo a sua capacidade, essa consciência foi aproximando dele de novo. É o que eu penso, que eu senti, assim. Veja só, você, um homem cético, você estava vivenciando uma experiência totalmente diferente. Parecia natural para você? Você não estava surpreso com o que estava acontecendo. Você podia estar perdido, mas não surpreso. Não, surpreso não. Parecia natural. Parecia natural. Você diria que você tinha o mesmo grau de lucidez lá do que aqui? Quando eu pergunto sobre lucidez, eu quero saber o seguinte: você pode ter o mesmo grau de lucidez, sendo que na primeira situação você sabe quem você é e na segunda você não sabe. Mas quando eu falo em lucidez, eu me refiro à capacidade de raciocínio. Tipo, onde eu estou, para onde eu quero virar. Você domina o seu desejo, ou seja, quero olhar ali, eu consigo olhar ali. Quero olhar ali, eu consigo olhar ali. Você tinha esse tipo de lucidez quando você estava lá grudado no teto? Não tinha. Eu fiquei muito preso olhando meu corpo, como se estivesse ligado a ele, mas fora dele ao mesmo tempo. Então, eu não tinha essa capacidade de assim, eu estou no teto, eu vou aterrissar. Eu vou para aquele lado do quarto para ver o que está acontecendo. Não. Você não conseguia escolher para onde você ia olhar? Escolher é complicado, porque eu estava muito, como eu te falei, eu estava como se fosse num limbo, perdido, olhando para o meu corpo, mas eu não tinha essa curiosidade, e nem assim, eu não consigo ter essa autonomia, assim, de falar assim, eu vou descer, eu vou até ali, eu vou olhar o lado de cá, eu vou virar para cá. Eu fiquei assim, perdido, olhando, como se fosse, sem lembrança de quem eu era, mas olhando para o meu corpo, seria isso. Eu acho que vale a pena a gente comentar também aqui, para as pessoas que estão acompanhando, que esse é o terceiro ou quarto relato de pessoas que enxergam o seu corpo falando, sendo que a pessoa está longe do corpo. É o caso da Liduína,
que estava sendo levada para o hospital. O motorista olha para ela, que está ao lado do motorista, e tem uma terceira pessoa na caminhonete, acho que é caminhonete, e ele comenta, acho que ela morreu. E ela está atrás, eu não sei se fora da caminhonete ou no banco de trás, mas ela está assistindo a cena, e ela, nesse momento o corpo dela fala para o motorista, eu vim de algo mais ou menos assim, eu vim de muito longe para salvá-la. Tá? E ela ficou surpresa por ouvir isso. Houve um segundo caso, que é a doutora Yvonne Kaysen. Não foi uma entrevista que eu tenha feito sobre a EQM, apesar dela ter dado alguns relatos para o canal, mas esse relato dela está no canal de forma lida, e é muito impressionante porque ela, num certo momento da experiência dela, ela está nadando, ela quase se afoga, ela é muito gelado, é um avião que pousou num lago congelado, ela precisa chegar até a margem, uma voz fala para ela nadar, ela não quer nadar, a voz insiste, ela pula na água e afunda. Ela afunda imediatamente, ela passa a se ver de cima. E o surpreendente é que quando ela está com uma visão acima, como se fosse uns 3 a 5 metros, o corpo dela volta para a superfície e continua nadando. Só que a visão dela passa a ser dupla. Ela tem a visão lá de cima e também a visão do próprio corpo. E são duas visões que se somam. É do próprio corpo nadando na água. Então, e ainda tem um outro relato que acho que ainda não foi publicado, mas que tem uma situação similar. Então, isso começa a criar uma compreensão maior do que está acontecendo nesse momento. Eu queria perguntar uma coisa para você. Se depois da EQM você notou alguma mudança nos seus sentidos, ou se você passou a perceber o sentimento de quem se aproxima de você de uma forma que você não percebia antes, algo mudou? O que mudou mesmo foi a questão literária. Assim, como que eu vou te explicar? Eu me sinto mais emotivo, me sinto mais assim, eu gosto muito de poesias agora, eu gosto de coisas poéticas, e que eu não gostava. Não ligava, não era para mim, né? Enfim, não tinha interesse. Então agora eu estou gostando mais de coisas poéticas, gosto de histórias, histórias de ajuda humana. Eu estou mais emotivo, mais sensível. E você, com essa sensibilidade, por exemplo, se uma pessoa se aproxima de você e está toda sorridente, mas na verdade, por exemplo, está muito triste, você capta essa tristeza da pessoa de uma forma que você não conseguia fazer antes? Sou profissional também da área de saúde, então assim, você tem um contato com você tem aula de psicologia hospitalar, enfim. Então assim, pode ser que seja a maturidade minha, pode ser o conhecimento meu de academia mesmo, de experiência de vivência humana, que eu tenha evoluído para isso, né? Antes eu não tinha, mas Ou seja, não houve uma mudança marcante em você depois dessa EQM. Mesmo a voz que você escuta hoje é a mesma voz que você escuta desde criança. Não mudou por causa da EQM, certo? Não teve uma mudança clara, igual eu vi vários relatos que tem uma mudança clara de percepção, né, de algum dom que sobressai, assim, de previsão, de intuição. Eu não tenho. Eu tenho mais essa crença mais solidificada na existência de um outro plano, numa evolução nossa aqui, que aqui não é a presença nossa mesmo, nós estamos aqui nessa passagem por algum motivo que todos nós estamos tentando entender, inclusive com o seu canal, e é isso, eu não tive uma grande mudança. Você diz que você é uma pessoa cética.
Dentro desse ceticismo, o que você achava que aconteceria quando você morresse? O fim de tudo, né? Vendo a questão da natureza mesmo, assim como uma árvore que cai e morre, um animal, uma fruta. Só que a vontade de entender sempre ela esteve junto. Ela permeava junto com esse a morte nunca foi uma preocupação de eu vou morrer e vai acabar. Não, mas quando eu pensava na morte, eu pensava nesse fim, mas me incomodava esse pensamento da inteligência humana, do convívio, da complexidade do ser humano ser simplesmente uma questão de crescer do berço ao túmulo. Mas espera aí, por quê? Por que esse planeta tem vida? Por que quando você olha com o Hubble em volta de tudo não tem vida? Parece um planeta muito frio, é deserto. Por que esse celeiro está aqui? Isso me incomodava, de tentar entender, não que eu especulasse alguma explicação para isso. E como é que você vê isso hoje? Não, hoje eu vejo que tem um plano de outros planos de vida, assim, nós estamos aqui numa evolução, eu não sei te falar como comparado isso, mas falando da minha experiência em si, que você fala daquilo que você viveu, daquilo que você conhece. Falando de mim, da minha experiência, nós estamos aqui no momento nós somos seres que estamos aqui no momento de sentir, num plano de vida, que a gente pudesse sentir frio, fome, sede e ter noção do término, do início e do fim. Isso gera um aprendizado na gente. Isso é a minha percepção que eu tenho hoje, que não é aqui, mas não é aqui a vida em si. Nós estamos aqui num plano de experienciação, num plano de que essa consciência cai num organismo, cai num recipiente limitado, que é o nosso corpo, que ela é possível sentir o sentimento dentro desse plano físico, com dor, com frio, com alegria, mas sentindo nesse plano. Acima de tudo, a percepção do término, de que você nasceu, você cresceu, você vai embora. Quem você ama nasceu, cresceu, vai embora. Então, assim, eu sinto que dentro dessa evolução, estar aqui é presenciar, é experienciar, né, falando mais claro, experienciar essa oportunidade do sentir. O sentimento físico, eu acho que seria o que eu penso sobre a vida hoje seria isso. O mundo está num momento bastante complexo, com muitos desafios. Desafios que todos nós temos no dia a dia. Eu queria saber que mensagem você pode nos deixar que nos ajude a encarar da melhor forma possível esses desafios. A mensagem que eu deixo é acreditarem que estamos amparados, que estamos caminhando para o bem, para o melhor, para o amor, dentro de um plano. O mundo está doido, tem muita coisa acontecendo aí de ruim, mas não foquem nisso. Foquem nesse amparo divino, foquem nessa evolução, nessa experienciação e de amor, para a gente conseguir levar para viver, passar por essa experiência nossa aqui enquanto nessa vida física, de maneira suave, de maneira mais tranquila possível. Mesmo que mais diferentes que aconteçam as dificuldades, né? Todos nós temos essa multiplicidade de situações do mundo, nem todos nós vivenciamos, sentimos de maneira igual, mas que tenham sempre em mente que somos tutelados pelo amor. Esse amor que nos envolve, que nos tenta levar para o lado dele a todo momento. Então, creiam no amor, que o amor tudo criou e dele todos nós fazemos parte. Obrigado. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é
Afinal, o que somos nós? @gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la? A mensagem que eu deixo é acreditarem que estamos amparados, que estamos caminhando para o bem, para o melhor, para o amor, dentro de um plano. O mundo está doido, tem muita coisa acontecendo aí de ruim, mas não foquem nisso. Foquem nesse amparo divino, foquem nessa evolução, nessa experienciação e de amor, para a gente conseguir levar para viver, passar por essa experiência nossa aqui enquanto nessa vida física, de maneira suave, de maneira mais tranquila possível. Mesmo que mais diferentes que aconteçam as dificuldades, né? Todos nós temos essa multiplicidade de situações do mundo, nem todos nós vivenciamos, sentimos de maneira igual, mas que tenham sempre em mente que somos tutelados pelo amor. Esse amor que nos envolve, que nos tenta levar para o lado dele a todo momento. Então, creiam no amor, que o amor tudo criou e dele todos nós fazemos parte. Obrigado.